Na antiga terra de Uz vivia um homem chamado Jó, conhecido por todos como exemplo de retidão e bondade. Sua vida era um testemunho vivo de devoção a Deus, refletida não apenas em suas palavras, mas em cada uma de suas ações. Deus o havia abençoado abundantemente, era pai de 7 filhos e 3 filhas, possuía vastas terras onde pastavam 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos servos. Mas o que verdadeiramente distinguia Jó não eram suas posses materiais. Todo dia, antes mesmo do sol nascer, ele se levantava para oferecer sacrifícios a Deus, intercedendo por seus filhos. Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações, pensava ele, em sua constante vigília espiritual. Sua devoção era tão genuína que até mesmo no reino celestial sua fé não passava despercebida. E foi justamente essa fé extraordinária que chamou a atenção do adversário, em um dia que mudaria para sempre a vida deste servo fiel. Um encontro no reino celestial estava prestes a desencadear uma série de eventos que testariam os limites da fé humana e revelariam verdades profundas sobre a relação entre Deus e seus filhos. Em um dia extraordinário no reino celestial, aconteceu um diálogo que mudaria o curso da vida de Jó. Os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, e entre eles estava também Satanás. O ambiente celestial, normalmente sereno, ganhou uma tensão palpável quando Deus, em sua infinita sabedoria, iniciou uma conversa sobre seu servo fiel. Observou você o meu servo Jó? Perguntou Deus. Não há outro como ele na terra, um homem íntegro e reto, que me teme e se desvia do mal. Suas palavras, carregadas de aprovação e confiança, ecoaram pelo reino celestial. Mas Satanás, com seu característico cinismo, respondeu com um desafio audacioso. Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Não cercaste de proteção a ele, sua família e tudo o que ele possui? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e seus rebanhos se espalham por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor, conhecendo o coração de seu servo e permitindo que uma lição maior se desenrolasse, aceitou o desafio do adversário. Pois bem, disse Deus, tudo o que ele possui está em suas mãos. Apenas não toque nele. Com essas palavras, uma permissão divina foi concedida, um teste de fé estava prestes a começar. Satanás saiu da presença do Senhor, e um sorriso sombrio se formou em seu semblante. O palco estava montado para uma demonstração de fé que atravessaria os séculos. Em questão de momentos, a vida tranquila e próspera de Jó seria transformada em um campo de batalha espiritual, onde sua fé seria testada além de qualquer limite que ele pudesse imaginar. Enquanto isso, na terra de Uz, Jó continuava sua rotina diária, completamente alheio ao drama celestial que se desenrolava e às provações que estava prestes a enfrentar. Em breve, sua vida pacífica seria sacudida por uma tempestade de tragédias que testaria cada fibra de sua fé e caráter. Era um dia aparentemente comum na vida de Jó. O sol brilhava sobre suas vastas propriedades enquanto seus filhos celebravam na casa do primogênito. Mas em questão de horas, uma série de mensageiros chegaria, cada um trazendo notícias mais devastadoras que o anterior. O primeiro mensageiro irrompeu pelos portões, ofegante e coberto de poeira. Os sabeus atacaram. Levaram todos os bois e jumentos. Mataram os servos à espada, só eu consegui escapar para lhe contar. Antes que Jó pudesse processar a notícia, um segundo servo chegou correndo. Fogo caiu do céu. Consumiu todas as ovelhas e os pastores, apenas eu sobrevivi para trazer a notícia. Suas palavras ainda ecoavam quando um terceiro mensageiro surgiu, tremendo e pálido. Os caldeus formaram 3 grupos, atacaram os camelôs e os levaram. Mataram todos os servos, só eu escapei para lhe contar. Jó mal tinha recuperado o fôlego quando o golpe final veio. O último mensageiro chegou, sua voz embargada pelo horror do que tinha presenciado. Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho quando um vento forte do deserto atingiu a casa pelos 4 lados. O telhado desabou sobre eles. Ninguém sobreviveu. Apenas eu escapei para lhe trazer a notícia. Em um único dia, Jó perdeu tudo, riquezas, servos e o mais devastador, todos os seus filhos. O homem que era conhecido como o mais rico do Oriente agora se via despojado de tudo o que possuía. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de suas vestes sendo rasgadas em sinal de luto profundo. Mas o que aconteceu em seguida deixou até mesmo os servos sobreviventes em estado de choque. Em meio à dor dilacerante, Jó caiu de joelhos, e em vez de maldizer sua sorte,
pronunciou palavras que ecoariam através dos séculos. No saí do ventre de minha mãe, e no partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento de suprema angústia, Jó não sabia que suas provações estavam longe de terminar. No reino celestial, uma nova conversa estava prestes a acontecer, e um teste ainda mais severo seria proposto para este servo fiel. Mais uma vez, no reino celestial, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e Satanás estava entre eles. O Senhor, apontando para a fidelidade inabalável de Jó, declarou: mesmo depois de você me incitar contra ele para arruiná-lo sem motivo, meu servo mantém sua integridade. Mas Satanás, insatisfeito com o resultado do primeiro teste, respondeu com um novo desafio: pele por pele. O homem dá tudo o que tem por sua própria vida. Estende a tua mão e fere seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor, permitindo que a provação continuasse, respondeu: ele está em suas mãos, apenas poupe sua vida. Logo após essa permissão divina, Jó foi atingido por chagas dolorosas que cobriam todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Sentado em meio às cinzas, raspava suas feridas com um caco de cerâmica, buscando algum alívio para seu sofrimento físico insuportável. Sua esposa, testemunhando todo aquele sofrimento e já devastada pela perda dos filhos, aproximou-se dele com palavras amargas: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, mesmo em meio à dor lancinante, respondeu com sabedoria: você fala como uma insensata. Recebemos o bem das mãos de Deus, e não receberemos também o mal? A notícia do sofrimento de Jó se espalhou rapidamente. 3 de seus amigos, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá, fizeram um acordo para ir visitá-lo e consolá-lo. Quando o viram de longe, mal puderam reconhecê-lo. Ergueram a voz e choraram, rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças em sinal de luto. Durante 7 dias e 7 noites, sentaram-se com ele no chão, em silêncio absoluto. Ninguém pronunciava uma palavra, pois viam que seu sofrimento era grande demais. O silêncio era ensurdecedor, carregado de perguntas não feitas e consolos não oferecidos. Mas aquele silêncio estava prestes a ser quebrado. Em breve, uma série de diálogos profundos e dolorosos começaria, levando Jó a questionar não apenas seu sofrimento, mas a própria natureza da justiça divina. O silêncio foi finalmente quebrado quando Jó, em sua angústia profunda, abriu seus lábios e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Suas palavras eram um lamento pungente que ecoava a profundidade de sua dor. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Elifaz, o mais velho dos amigos, foi o primeiro a responder. Com uma voz que misturava compaixão e repreensão, começou: quem, sendo inocente, jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Sua teologia era simples e direta. O sofrimento vem como resultado do pecado, e Deus estava certamente punindo Jó por alguma transgressão oculta. Bildade reforçou essa perspectiva, argumentando com ainda mais vigor: acaso Deus perverte a justiça? Se você é puro e íntegro, certamente ele se levantará em seu favor e restaurará a sua prosperidade. Suas palavras, embora bem intencionadas, eram flechas afiadas no coração já ferido de Jó. Ofar, o mais jovem e mais impetuoso dos 3, não conteve sua indignação. Saiba que Deus ainda cobra de você menos do que a sua iniquidade merece. Sua acusação era clara. Jó estava recebendo apenas uma fração do castigo que merecia por seus pecados. Mas Jó, em meio à sua agonia, manteve-se firme em sua inocência. Até morrer, manterei minha integridade. Apego-me à minha justiça e não a deixarei ir. Enquanto eu viver, minha consciência não me acusará. Suas respostas eram um grito de alma, misturando defesa apaixonada com questionamentos profundos sobre a justiça divina. Os debates se tornavam cada vez mais intensos e pessoais. Os amigos, presos em sua teologia rígida de retribuição, não conseguiam conceber um sofrimento que não fosse resultado direto do pecado. Jó, por sua vez, clamava por uma audiência com Deus, desejando apresentar seu caso diretamente ao Altíssimo. O que nenhum deles percebia era que este debate estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Uma voz mais jovem estava para se juntar à discussão, preparando o caminho para uma intervenção ainda maior que mudaria tudo. Enquanto o debate continuava, um jovem chamado Eliú, que havia escutado silenciosamente toda a discussão, não pôde mais conter-se. Com fervor juvenil,
Ele repreendeu tanto Jó quanto seus 3 amigos, oferecendo uma perspectiva diferente sobre o sofrimento, não apenas como punição, mas como instrumento de ensino divino. Mas foi então que algo extraordinário aconteceu. Do meio de um redemoinho, a voz do próprio Deus trovejou, silenciando todas as vozes humanas. Quem é esse que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. O que se seguiu foi uma série impressionante de perguntas divinas que revelavam a magnitude do poder e da sabedoria de Deus. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Quem esticou sobre ela a linha de medir? Você já deu ordens amanhã ou mostrou ao alvorada o seu lugar? Cada pergunta era como um relâmpago de revelação, iluminando a vastidão da diferença entre a sabedoria divina e a compreensão humana. Deus não estava simplesmente respondendo às queixas de Jó, estava revelando uma perspectiva completamente nova sobre a realidade. Diante desta demonstração avassaladora do poder e da sabedoria divina, Jó ficou em silêncio absoluto. Sua perspectiva estava sendo completamente transformada. Não era mais um homem exigindo explicações de Deus, mas uma criatura maravilhada diante da grandeza do Criador. A resposta de Deus não explicou diretamente o porquê do sofrimento de Jó, mas fez algo ainda mais profundo. Revelou que existem mistérios na administração divina do universo que estão além da compreensão humana. O silêncio de Jó não era mais de desespero, mas de reverente admiração. Uma transformação profunda estava ocorrendo no coração de Jó, preparando o caminho para um desfecho que ninguém poderia ter previsto. A história estava prestes a revelar sua lição mais profunda sobre fé, humildade e restauração. Diante da majestade divina revelada, Jó respondeu com profunda humildade: agora meus olhos te veem, por isso me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Não era um arrependimento por pecados cometidos, mas um reconhecimento da insondável sabedoria de Deus. Sua compreensão havia sido transformada, da exigência de explicações à adoração reverente. O Senhor, então, voltou-se para Elifaz, Bildade e Zofar, repreendendo-os. Estou indignado com vocês porque não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Aqueles que se consideravam defensores de Deus foram confrontados com a verdade de que suas palavras, embora aparentemente piedosas, não refletiam corretamente o caráter divino. A restauração de Jó começou de maneira surpreendente. Deus instruiu os 3 amigos a oferecerem sacrifícios e pedirem que Jó orasse por eles. O homem que eles haviam acusado tornou-se seu intercessor. Este ato de perdão e reconciliação abriu as comportas da bênção divina. O Senhor restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Seus irmãos, irmãs e conhecidos vieram compartilhar refeições com ele, consolando-o por todo o sofrimento que havia enfrentado. Cada um trouxe um presente, uma peça de prata e um anel de ouro, símbolos de restauração e honra. Deus abençoou os últimos anos da vida de Jó mais do que os primeiros. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, consideradas as mulheres mais belas de toda a terra. Seus rebanhos multiplicaram-se, 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Viveu ainda 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. A história de Jó permanece como um testemunho eterno de que a fé verdadeira transcende as circunstâncias. Seu sofrimento não foi em vão, tornou-se uma lição para todas as gerações sobre a soberania de Deus e a natureza da fé genuína. Demonstrou que o relacionamento com Deus não se baseia em uma simples troca de bênçãos por obediência, mas em uma confiança profunda que persiste mesmo quando não entendemos seus caminhos. A mensagem final ecoa através dos séculos. Em meio às provações mais severas, quando tudo parece perdido e as respostas não vêm, a presença de Deus é suficiente. Nossa compreensão limitada não diminui sua sabedoria infinita, e nosso sofrimento temporário não anula seu propósito eterno. Como Jó descobriu, às vezes precisamos perder tudo para ganhar uma visão mais clara de quem Deus realmente é. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história de fidelidade absoluta em Deus. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações, e lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.